números graças ao envolvimento dela junto com todos os servidores da Guarda Municipal. Bom, gente, eu encerro o Balanço Geral de hoje, essa cobertura tão triste e dramática. Chamo a Roberta Salgueira, que vai continuar acompanhando os desdobramentos do assassinato de um símbolo da violência contra a mulher. Roberta, é com você. Muito obrigada, Michel. E a gente começa o Fala Espírito Santo de hoje assim. Eu sou mulher e é claro que meu trabalho já foi descredibilizado por isso. Eu sou mulher e é óbvio que culturalmente eu fui ensinada a cuidar e não liderar, mas eu lidero. Eu sou mulher e escolhi pela maternidade e é óbvio que eu não posso reclamar nada. Uma mãe boa não reclama. Eu sou mulher e é óbvio que quando me posicionei, disseram que era TPM. Eu sou mulher e se eu usar muita maquiagem, eu estou exagerando. Se eu usar pouca, eu estou desleixada. Eu sou mulher e é claro que eu já fui chamada de louca. Eu sou mulher e sempre que eu imponho os meus limites, vão dizer que sou metida. Eu sou mulher e óbvio que eu me sinto culpada quando preciso de um tempo para mim mesma. Eu sou mulher e eu apoio outra. Esse foi um vídeo que a própria Deise postou nas redes sociais dela. Um rosto conhecido, uma figura marcante e que faz parte da nossa luta diária da violência contra a mulher. Porque fica em cada um de nós esse recado, essa força. E é com essa força que a gente segue o programa de hoje. A gente vai ao vivo agora com a Marla Bermudes, que tem as informações sobre o enterro da comandante Deise. Minha amiga, tá difícil, a gente busca forças, né, para expressar um tradicional boa tarde, mas dessa vez tá complicado, né, Marla? Muito complicado saber que uma mulher que lutava contra a violência contra as mulheres, que defendia toda essa causa, morreu justamente pela causa que defendia. Um verdadeiro absurdo. Nós estamos aqui, nossa equipe, a equipe do Fala Espírito Santo está na frente do Departamento Médico Legal, do Instituto Médico Legal de Vitória. Você vê aí a movimentação aqui na frente do DML. As pessoas normalmente vêm aqui, né, para fazer exame de corpo de delito, enfim. A gente está aqui na frente aguardando a liberação do corpo do suspeito, segundo informações da polícia, Diego Oliveira de Souza, que segundo as primeiras informações foi quem atirou em Deise e, tirou a vida dessa mulher. Deise Barbosa, a primeira comandante da Guarda Municipal de Vitória, foi morta a tiros na madrugada desta segunda-feira no bairro Caratuíra, aqui na capital do Espírito Santo. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Civil como feminicídio seguido de suicídio, porque depois que assassinou a Guarda Municipal, a comandante Deise, Diego também teria tirado a própria vida. A Suelen Araújo fez uma entrevista hoje pela manhã com o pai da Deise, o padrasto dela. A pessoa que criou a Deise ali, que estava sempre junto. Inclusive, ela morava junto com ele. O corpo dela, só para a gente finalizar esse assunto aqui do DML. O corpo de Deise veio aqui para o DML ontem. Foi liberado hoje por volta das 9 horas da manhã. Tinha muita movimentação de guarda municipal, muita movimentação aqui na frente. E aí o corpo vai ser enterrado hoje à tarde. Então a gente segue ali aguardando mais informações do sepultamento. O que a gente já pode adiantar e que foi passado pela família é que o corpo de Deise será enterrado hoje à tarde. Agora, a gente tenta entender em que cenário, em que circunstâncias isso aconteceu. Hoje pela manhã, como eu estava dizendo, a Suelen Araújo fez uma entrevista muito reveladora com o pai de Deise. E ele narrou vários episódios assim de violência que aconteceram antes do feminicídio. Violência causada por este, segundo o pai dela, policial rodoviário federal. Como o Falcão explicou na reportagem que foi ao ar agora por último no Balanço Geral, eles se conheceram na guarda. A Deise era formada em pedagogia, entrou na Guarda Municipal de Vitória, ocupou vários cargos ali na guarda e foi ali que ela conheceu o namorado, então namorado Diego. Eles se apaixonaram, a Deise já tinha uma filha, fruto de um relacionamento anterior, e aí o pai dela contou para a nossa equipe que quando conheceu o Diego não gostou.
falou, Deise, cuidado, não achei boa pessoa. E ali ele deu a impressão dele. A palavra dos mais velhos. A Deise ficava chateada, não gostava que o pai falasse assim do namorado, e eles continuaram um relacionamento, mantiveram um relacionamento durante mais ou menos 4 anos e meio. Quando não deu mais certo. Relacionamento marcado por quê? Por ciúme, por desavença. E nem todo mundo sabia disso. Nem todo mundo da guarda sabia disso, nem as pessoas próximas a Deise sabiam disso. O pai dela conta porque via ela passando por essas situações. E aí, esse final de semana foi um final de semana crucial ali, segundo informações da família da Deise e também da polícia, para esse desfecho terrível. Por quê? No sábado, ela já não estava mais com ele, tinha terminado, e ele, segundo informações da família dela, não aceitava o fim do relacionamento. Ele ia, enquanto ela não estava em casa, ele ia lá, mexia nas coisas dela, conseguia entrar na casa. No sábado, ele ameaçou a comandante da guarda de morte. E no domingo, ela trocou as fechaduras. E na segunda-feira de madrugada, ela foi assassinada com 5 tiros na cabeça. Olha, a gerente de proteção à mulher da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, da CESP, a delegada Michele Meira, conversou com a imprensa e muito consternada e chorando, porque ela conhecia a Deise de perto, sabia das causas que a Deise defendia, falou sobre o assunto. Essa entrevista é a mais difícil, né? Que eu acho que eu já fiz em toda a minha carreira. Um dia triste, né, pra gente aqui no estado. A gente recebe essa notícia da morte da comandante Deise, né, com muita indignação, tristeza, né? E a gente manifesta aí nossos, né, sentimentos aos familiares, aos amigos, aos colegas de trabalho. Eu tive a oportunidade, né, de conviver um pouco com a comandante Deise. A gente participou de algumas ações juntas voltado ao enfrentamento à violência contra a mulher. Ela participou de um curso, né, que foi realizado em conjunto com a Senasp, de um curso nacional de atendimento à violência contra a mulher. E acho que a perda da comandante da guarda, da forma, né, como foi, é uma perda assim, irreparável. Acho que para a instituição, para a família, mas acho que acende um alerta para a gente urgente da persistência da violência contra a mulher. Pois é, nossa equipe continua aqui na frente do Departamento Médico Legal, só atualizando o corpo do policial rodoviário federal suspeito de ter cometido esse crime, continua aqui. O corpo ainda não foi liberado, não saiu do DML, porque segue os trâmites ali legais, aguardando a chegada de parentes, enfim. Então a gente continua aqui e a gente volta para qualquer atualização, Robertinha. Obrigada pelas suas informações, você tem prioridade aqui, qualquer coisa você nos aciona, porque a gente vai seguir agora com esse assunto aqui no nosso estúdio. Como a gente ouviu a fala da delegada, né? É realmente uma perda irreparável. A gente sente como se fosse da família e, de certa forma, a gente era. Por quê? Porque ela lutava por todas nós, sem distinção. E a gente vai debater esse assunto agora aqui no nosso estúdio. Eu recebo a Andréia Amorim. Ela é psicóloga especialista em violência contra a mulher. Obrigada, André, pela sua presença. A gente também recebe aqui o José Eduardo Coelho Dias. Ele é advogado. E embora ele esteja aqui, a gente sabe muito bem de toda a sua luta. E é muito importante a gente trazer o público masculino, Zedu, para esse nosso bate-papo, porque a gente só vai conseguir acabar isso quando a gente falar e eles ouvirem, os homens ouvirem. Então, obrigada por estar aqui fazendo essa representatividade com a gente, além de advogado também. Muito obrigada, viu? E a gente recebe aqui a capitã do Corpo de Bombeiros, Carla Andresa, que vocês tinham uma proximidade.
Não é isso, capitão? Boa tarde, obrigada pela sua participação com a gente. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, a Deise, eu já participei de cursos com ela, esse curso que a delegada reforçou, né, de enfrentamento à violência, feito pela Senasp, eu participei com ela deste curso. E nos encontrávamos todos os meses nas reuniões do Gabinete de Gestão Integrada de Vitória. Os prefeitos, eles lideram esses gabinetes e têm reuniões mensais para tratar da segurança. E ela sempre atuante, firme, líder, uma pessoa admirável que chegou naquele local pelo trabalho, pela dedicação dela e atuante principalmente nessa causa. E perdeu a vida justamente por isso, pela causa que ela lutava. Então, Vitória estava com a estatística de quase 650 dias sem um feminicídio. E a estatística foi quebrada justamente com ela. Que atuava na linha de frente. Que atuava na linha de frente, que levantava essa bandeira, que participava de operações. Então, essas estatísticas foram graças à liderança dela. É lógico, o trabalho de toda a guarda importa, de cada um, a atitude de cada um, mas ela era líder. A primeira comandante mulher, A primeira comandante mulher. Então, eu sempre falava com muito orgulho que na Grande Vitória, 3 guardas eram comandadas por mulheres, Vitória, Vila Velha e Serra. E ela era de Vitória. Então, nossa, é uma perda assim, irreparável, porque ela sempre alegre, sempre com aquele sorriso que a gente vê nas imagens, nos vídeos, sempre um sorrisão alegre, energia lá em cima. Ela ajudava as mulheres, encorajava as mulheres, mas ela não soube pedir ajuda para ela, Então, como é que foi para você acordar e ver essa notícia? E olha, eu acabei sabendo antes da imprensa, porque meu esposo é policial militar e ele estava de serviço ontem à noite. E aí ele me mandou uma mensagem muito cedo, eu sempre acordo cedo, mas ele mandou uma mensagem cedo e falou, tá aí? Aí eu falei, tô. Aí ele me ligou e falou que um rabecão havia passado lá perto de uma viatura e contado do caso. E aí eu falei, não é possível. Não é possível. Não, a pessoa que trabalha no rabecão falou, é comandante da guarda de Vitória e o marido dela, e o marido ou namorado, que é PRF. Aí quando falou que era PRF, eu já, não, então tem chance de ser verdade, porque realmente eu conhecia e sabia que ele era PRF. E a filha deles, ela foi casada anteriormente com um bombeiro, militar do 1º Batalhão, um colega nosso, e então ela cresceu ali, a filhinha deles, cresceu ali no meio, todo mundo conhece. E assim, foi uma notícia triste demais. De manhã cedo conseguiu acabar ali com a manhã. É uma dor, é aquilo que você falou, dói interno, assim, A gente fica mal, o dia inteiro a gente fica mal, porque na nossa cabeça a gente fala, poxa, por que ela não pediu ajuda? Às vezes ela achou que ele não tivesse coragem. É aquela questão a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, Às vezes acontece com os outros, mas não, acho que ele não vai ser capaz disso. Então, mas ela sentia medo dele, tanto que ela trocou a fechadura de casa. Isso já dá um sinal de medo, Isso Sim. já é uma forma dela se expressar, Andréia? Sim, apesar de repente, ela não acreditar que ele chegaria às vias de fato, mas ela estava, na medida do possível, ali tentando se proteger. Trocou fechadura, parece que não foi a primeira vez, já tinha trocado, São sinais, Ela também estava dando sinais de tem alguma coisa errada, não está tudo bem, mas eu acho que ela não chegou a pedir a ajuda necessária para que o feminicídio não ocorresse, Na verdade, ela se abriu com uma amiga e os próximos passos seriam essa denúncia. E justamente aí, nesse momento que entraram as ameaças, que se você me denunciar, eu vou te matar, E essas ameaças, é aí que está, até que ponto a gente leva isso como verdade? Porque muitas mulheres não acreditam, Zedu. Muitas mulheres pensam que a ameaça está saindo da boca para fora. E qual é o momento de agir, então? Na primeira vez que acontece alguma suspeita de que possa um dia acontecer algum caso de violência. É importante a gente lembrar, Roberta, que a violência doméstica adoece a vítima, a ponto de torná-la incapacitada até de fazer uma denúncia. Então é uma coisa muito séria, é muito séria. A denúncia tem que ser feita no primeiro momento. Na primeira vez que um homem levanta a voz para uma mulher, já é o suficiente
Por quê? Porque é toda uma questão cultural do domínio masculino, do patriarcado durante séculos e séculos. E eu queria pegar uma carona no que você disse. Muita gente fala, um homem não pode discutir isso porque não tem lugar de fala. Olha, a gente pode não ter lugar de fala, mas a gente precisa ter um lugar de escuta nisso aí. E a gente precisa que os homens também falem dessa masculinidade frágil ou fragilizada que a gente tem visto por aí. Que um homem só se sente homem se puder ser violento. A masculinidade e a violência não são conceitos sinônimos, muito pelo contrário. É possível ser homem, sim, sem recorrer a esse tipo de situação, sem se achar dono, proprietário do corpo da mulher, como se a vida da mulher, como se o corpo da mulher fosse um objeto, fosse algo que ele comprasse num shopping center, num supermercado. Não, não. Nós, homens, temos que ter consciência de tudo que está acontecendo por aí. E a gente pensar que em 2010 tivemos uma emenda constitucional que trouxe o divórcio potestativo, ou seja, você só divorcia, basta você querer para você pedir o seu divórcio, não precisa dar motivo, não precisa de nada. Então, a vontade da mulher precisa ser respeitada. Enfim, há muito que se falar, os homens têm muito que escutar sobre esse assunto e parar com essa história de achar que homem é força, que homem é violência, porque a masculinidade é muito mais do que isso. Quem acha que a masculinidade se esgota nesse domínio, nessa força, precisa repensar os seus conceitos de masculinidade. Agora, o que está faltando? Aonde nós estamos falhando? Porque na sexta-feira nós estávamos aqui debatendo sobre a possibilidade, né, do uso aí da tornozeleira eletrônica. A gente fala tanto da Lei Maria da Penha, que é uma lei extremamente... a gente sabe o quanto ela acabou de passar por uma atualização com o endurecimento das penas, mas por que na prática não é isso que acontece? O que está faltando? Se fosse a tornozeleira num caso desses, Edu, me desculpa, mas nada teria resolvido. Pode aumentar a pena, pode aumentar o que quiser, não adianta aumentar a pena. Você já tem as ferramentas para combater isso. A questão é cultural. Aliás, eu vou até te dizer mais, Roberto, é uma questão estrutural. Até 1962, só para você ter uma ideia, até 1962, ontem, né, grande parte da geração que viveu em 1962 está viva e criando os filhos que são os que praticam os feminicídios. Até 1962, a mulher era praticamente um objeto no ordenamento jurídico. A mulher era considerada relativamente incapaz. A mulher não tinha o direito de administrar o próprio patrimônio. Isso era função do marido. Por lei, Roberta, nossa legislação era assim. A mulher não tinha o direito de escolher a profissão. Você consegue imaginar isso? Uma mulher que não pode escolher a própria profissão, porque só podia ter a profissão, só podia trabalhar se o marido permitisse, se o marido consentisse, se o marido escolhesse. Então, essa história do domínio masculino, isso vem de muito tempo. E só em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, é que se começou a romper isso. Aliás, a década de 60 foi no mundo uma década de libertação das mulheres. É histórico isso. Só que a geração de 60 continuou criando seus filhos homens como se estivessem vivendo na legislação de lá, de fazendo os homens acreditar que eles são superiores. E quem é superior a uma mulher? Não existe um ser na face da terra que seja superior a uma mulher. Então, até porque ele veio de uma mulher. Vem de uma mulher. Respeito à mãe, né? Por favor, é o mínimo que se espera de um homem que tenha uma masculinidade minimamente segura, né? Eu acho essa insegurança da masculinidade uma coisa absurda, patético. Eu acho isso patético, com todo respeito, mas é patético. Você achar que você pode dominar e que você tem que mandar e que se a mulher não fizer o que você quiser, você tem o direito de praticar atos de violência, chegando até a morte. Como assim você brincar de Deus, dispondo do corpo, dispondo da vida de um outro ser humano? Isso é inadmissível. Então pode mudar a lei do jeito que quiser, mas se a gente não mudar a nossa cultura, se as mulheres não criarem os seus filhos, se os homens não ensinarem para os seus filhos homens o respeito, isso não vai mudar nunca. E é isso, Roberta. Vou ler aqui algumas participações dos nossos telespectadores que já estão com a gente aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Roberta. Meu nome é Gilberto, de Cariacica. Antes de ler o comentário do Gilberto, eu convoco toda a nossa audiência masculina a participar. A gente vai abrir espaço, a gente quer esse momento de troca, esse momento de fala, esse momento de escuta, como o Edu bem disse. Para saber, você como um homem, sobre essa história, qual é o sentimento que isso te traz?
Manda pra gente o seu comentário também, que é muito importante para o nosso debate. Gilberto diz, eu acho que essa matança de mulheres só vai diminuir quando na primeira agressão a justiça já mandar prender o agressor, porque prender depois do crime não adianta, a justiça tem que trabalhar com prevenção. Boa tarde. É triste a gente ver como mulher isso acontecer e ninguém faz nada. Eu fui 3 vezes na delegacia da mulher e não resolveram nada para mim. A terceira vez que eu fui, foi na sexta-feira agora, estava fora do ar, acabei desistindo. E estou me apegando em Deus, porque o homem fala e um dia ele pode cumprir o que ele tanto fala. Daqui a pouquinho, Zé Edu pode comentar sobre essa história aqui pra gente, essas mulheres que vão à delegacia. E aí, cadê a estrutura acontecendo, a estrutura funcionando, né? Boa tarde, Roberta. Tentaram calar o grito de uma guerreira que lutava em defesa de outras. Diante disso, não podemos nos calar. Precisamos unir forças para manter vivo o grito de uma guerreira, que sempre vai ecoar. Olha, Robertinho, eu tive o prazer e a honra de trabalhar com a Deise. O que está faltando são leis mais pesadas contra esses covardes que praticam feminicídios. Gente, a gente está falando de penas de 20 a 40 anos. A lei a gente tem. O que a gente precisa ver cumprindo a rigor de fato. Olha, boa tarde. Estou vendo desde cedo sobre o feminicídio da Deise e nem bem conseguimos digerir o feminicídio da policial Gisele. A gente ia chegar exatamente nesse ponto. E agora temos que engolir praticamente caladas, porque vai ficar mais uma para a estatística. A gente não pode aceitar isso, né? Passei por isso também de um ex-companheiro de farda e eu fui muito ameaçada, fui espancada, xingada e no eu ouvia que se eu denunciasse ele e ele perdesse a farda, eu seria morta. Como é que é para uma mulher conviver, viver sob essa ameaça, Andréia, sob essa pressão? Pois é, Roberta, eu acho que as mulheres estão começando a tomar consciência, né? Mas ainda falta esse correr atrás de o primeiro grito, o primeiro isso, o primeiro aquilo. Por quê? Porque depois vira a ameaça de morte, elas têm medo, aí se tem filho, tem medo da saída. Então, eu acho que a gente tem que ter a consciência de que é no início, porque depois é tão difícil. Aí tem as doenças mentais, a ansiedade, a depressão, pensamentos suicidas, medo de fazer qualquer coisa. E pior, não é um medo irracional, é um medo real. A ameaça, ela é real. Eu acho que se essa mulher fizesse, né, não é ela, ele, né? Se ele perdesse a farda, possivelmente ele iria atrás dela. Então, eu acho que a gente tem que prestar atenção no início, nos indícios, em como faz, em como fala, falou mais alto, empurrou. Gente, isso são sinais de que depois só vão piorar. Você falou de filhos, né? E aí a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, a capitão falando, né, que conhece, inclusive, a filha. A gente parar para pensar que mais uma criança órfã do feminicídio, né? E você falando com tanto carinho dessa criança que cresceu ali no quartel, né, capitão? Cresceu no quartel. E é uma dura estatística, porque todos os dias 4 mulheres perdem a vida pelo feminicídio. E são crianças que vão crescer sem o apoio ali materno, né, que vão ter... É uma perda irreparável ali para a vida dela, né? Estar longe da mãe. E essa dura estatística, Roberta, como ela falou, a gente tem que estar atento aos sinais. É o primeiro grito, é a primeira agressão, é você denunciar. Não tenha medo de denunciar. Se a violência está acontecendo na hora, aciona o 190, Polícia Militar. Vizinho, briga de marido e mulher, mete a colher sim. Não quer ser identificado? 181, anônimo. Ninguém vai conseguir saber quem é que está ligando ou quem é que está fazendo pelo site, 181. E existe também a Central Federal, né, que é o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, que também são denúncias feitas anônimas, para que a gente consiga atuar no início. Né? Porque às vezes a mulher acha que começa ali com uma agressão, fala mais alto, um empurrão, né? Isso pode piorar com o passar do tempo. E depois, para agir, pode ser que ela tenha ali aquele medo, aquele receio, depois que começam as ameaças. Então, muito importante a fala da mulher ter essa coragem e buscar essa ajuda. E quem está próximo também. Então, essas pessoas que ouviram ali, que ele já, né, era agressivo com ela, denúncia anônima.
Denúncia anônima. Nos encontros que vocês estavam juntas, capitão, você e a Deise, em algum momento, por mais que talvez ali era algo mais profissional, existia, né, muito dessa postura, mas em algum momento, nas falas que ela tinha, ela deixou transparecer algum nível de violência? Nunca falou. A gente fez um curso no ano passado de uma semana, o tempo todo ali, 8 horas por dia, uma semana. Nunca falou, nunca deu exemplos, assim, porque cada uma tinha o seu momento de fala, de considerações no curso. Ela nunca deu a transparecer, né? Nunca comentou nada. A gente nunca sabe, né, o que se passa de fato cada um tá na vivendo casa dos outros. A realidade de cada um. A realidade. E a titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher disse que tudo indica que foi sim, gente, um crime planejado. Olha só. Os vestígios que foram recolhidos na cena do crime, pelo nosso plantão, sugerem que ele tinha planejamento, porque ele levou ferramentas, levou uma escada, ferramentas para romper, abrir a porta. Ele arrombou a porta dela, da casa dela. Então, isso tudo você vê um planejamento para que ele pudesse matá-la. As primeiras informações é de que ele não aceitava o fim do relacionamento. Não tinha nada formalizado. Agora, depois que aconteceu o crime, propriamente dito, que começaram as pessoas a comentar de que ele era um homem que era ciumento, que era possessivo, que era extremamente controlador. Mas isso também é importante para que outras mulheres percebam que a violência ela não começa naquele momento que houve aquele primeiro disparo que ceifou a vida dela. Sim, a violência começa naquele primeiro controle, naquela hora que ele vai falar assim, essa roupa não é adequada, você não vai conversar com fulano. Mas e aí? Vamos ser honestas. Quando você, minha amiga, você está envolvida, quando você está apaixonada, quando você está ali naquele momento de amor, a gente consegue de fato, Andréia, diferenciar, porque quando a gente está iniciando no relacionamento, tudo pra gente é um mar de rosas. Será que é possível a gente diferenciar esse comportamento e tomar essa consciência? Roberta, eu acho que a gente naturalizou que essas coisas são... ele é assim mesmo, ele estava só nervoso. Eu acho que a gente naturalizou essas falas. Mas se a gente estiver mais atenta, a gente vai ver que isso já é abuso. Então a gente tem que tirar esse natural e entender que ele não deve empurrar, ele não deve impedir que saia com tal roupa, que fale com tais pessoas. Isso é abuso. Então a gente consegue sim. Só que a gente tem que parar de achar que isso é normal. E aí também a importância da rede de apoio em trazer esse alerta. O pai da Deise tentou, ele contou hoje de manhã para a nossa repórter Suelen, com muita sensibilidade. Parabéns, Suelen, porque eu tentei por diversas vezes me colocar no seu lugar, minha amiga, do lado daquele pai ali enlutado, em que a ficha dele ainda está sendo processada e você ali com muita sensibilidade. Não é um trabalho fácil, tá, minha gente? Quem está na rua, no dia a dia... Porque o próprio repórter também está assimilando, não tem como separar o ser humano do profissional, não tem. E eu acompanhei ali a Suelen tentando mais, sabe, silenciosamente, sem ferir, sem invadir os sentimentos daquele pai. E ele falou, eu falei tanto para a Deise. E já, então, o Zedu vai explicar para a gente por que é tão difícil, depois que identifica, romper. É aí que está a questão. Já a gente volta com esse assunto. A gente só vai dar uma pausa para atualizar outras notícias. Continue com a gente, tá? Porque, olha só, a Polícia Militar afastou das ruas o PM que chutou o rosto de uma moradora dentro de um prédio. Em entrevista, a vítima disse que enfrenta problemas de saúde mental e estava sem medicação. As imagens mostram que a mulher já estava ferida e caída no chão quando foi atingida com um chute no rosto. Repare que ela simplesmente tentou segurar a perna da policial militar quando foi surpreendida com um golpe. Assustada, a vítima se senta e começa a gritar. Testemunhas disseram que a mulher teve um grave ferimento no nariz, mas isso não é tudo. O chute gerou hematomas perto dos olhos e também da boca.
Muito abalada e preocupada com a repercussão do caso, a vítima preferiu não mostrar o rosto, mas conversou com a nossa equipe. Acredito que se tivesse sido diferente, a forma como me abordaram, se tivesse sido com calma, talvez teria sido tudo diferente, assim, porque se eu tivesse em plena condição minha mental, eu jamais desacataria um policial militar, uma policial militar em serviço. De acordo com o boletim de ocorrência, o porteiro do prédio ligou para a polícia militar porque uma moradora estava gritando pelos corredores, gerando um grande incômodo entre os vizinhos. Quando os policiais chegaram aqui ao condomínio, eles tentaram conter essa mulher. Só que a mulher estava descontrolada e acabou dando um tapa no rosto do policial, que revidou com um soco. Foi depois dessa agressão que a vítima caiu e logo em seguida foi atingida pelo chute no rosto. A mulher agredida disse que faz acompanhamento psiquiátrico, mas estava há um mês sem tomar as medicações e por isso teve um surto. A vítima foi levada ao pronto-socorro e depois encaminhada para esta delegacia, onde teria acontecido uma nova crise nervosa. Os policiais registraram o caso como desacato. O boletim de ocorrência diz que a mulher foi contida por um dos militares e que sofreu uma lesão no nariz, mas não explica que o ferimento foi provocado depois que a vítima foi chutada por um dos PMs. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que a Polícia Militar afastou o policial que chutou a mulher e que abriu um inquérito para apurar esse caso. E olha, gente, uma motociclista escapou por pouco de ser atropelada por um caminhão. Presta atenção nessas imagens. Uma câmera de segurança mostra a motociclista ao lado do caminhão que fazia a conversão à direita. Misericórdia! É chocante essa cena. O veículo de carga, você entendeu? Que ele atingiu a moto, aí a motociclista caiu perto da roda. Vamos ver mais uma vez. E por pouco ela não foi atropelada. Gente, ainda bem que essa mulher saiu rolando ali, tá? Ainda bem, foi instinto mesmo. A mulher só escapou porque rolou pelo asfalto. Segundo a Prefeitura de Arapongas, no Paraná, ela teve apenas escoriações e não sofreu ferimentos graves. Um milagre, né, gente? Um susto, olha isso. E olha, o julgamento do caso Henri Borel, que apura a morte do menino de 4 anos, foi adiado nesta segunda-feira. Em uma manobra da defesa, os advogados do ex-vereador Dr. Jairinho abandonaram o plenário do Tribunal do Júri. Eles alegam não ter tido acesso completo às provas do processo. Como o pedido formal de adiamento foi negado, a defesa então decidiu abandonar o julgamento, que foi remarcado para maio. A juíza do caso determinou que os 5 advogados que deixaram o júri sejam responsabilizados pelo ressarcimento dos prejuízos causados pelo adiamento. O Henri Borel, o menino de apenas, que morreu há 5 anos com sinais de agressão em um apartamento na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio. Além do pai, a madrasta Monique Pereira também é acusada do crime. E olha, agora a gente fala de outro caso de feminicídio que também chocou o país, o da PM Gisele, que a gente ainda está digerindo. Novas imagens desmentem as falas do ex-marido e principal suspeito do crime, o tenente-coronel Geraldo Neto. As gravações das câmeras corporais mostram que desde o começo os policiais que atenderam a ocorrência desconfiaram da versão do tenente-coronel. Mesmo contra a ordem dos policiais, o tenente-coronel resolve que vai tomar banho. Eu posso tomar banho? Você não saiu do banho agora? Eu entrei, irmão. Não, o senhor falou que estava tomando banho. Eu estava aqui tomando banho, daí eu escutei o barulho, eu abri a porta. Eu vou tomar banho, irmão. O senhor quer essa colocar a camiseta no short aqui? Não, eu não tô nem para ir assim. Eu vou tomar banho. Em determinado momento, o tenente-coronel tentou dizer que o apartamento foi mexido, mas foi alertado de que estava sendo gravado. Você estava assim, ó. Quem que fez isso? Senhor, toda ocorrência é filmada, o senhor é Mike, né? O senhor não é Mike? Então você sabe que tudo é filmado, né? Então, tem esse tipo de questionamento que não cabe mais.
O crime aconteceu no dia 18 de fevereiro. Segundo a perícia, usando a mão esquerda, Geraldo Neto segurou Gisele pela mandíbula e com a outra mão apontou a arma e a atirou. Em seguida, o tenente-coronel segurou Gisele e a acomodou no chão da sala. Na sequência, ele manipulou o corpo de Gisele. Primeiro, o braço direito foi levantado e a arma posicionada na mão. Ele criou toda uma cena, ele criou depois todo um histórico para encobrir o assassinato. Vestígios de sangue foram encontrados no banheiro usado por Geraldo Neto, especificamente nos registros de água, na parede e no chão do box. Também havia sangue na toalha e na bermuda utilizada por Geraldo. Ele acha ainda que não fez nada. Os laudos desmascararam todas as versões que ele apontou. A relação entre Gisele e Geraldo Neto foi marcada por polêmicas. Eles estavam casados há 2 anos e as reclamações de Gisele para as amigas e para a família eram constantes. Gisele chegou a dizer que foi agredida por Geraldo Neto. Segundo a família, ela dizia que não podia usar maquiagem, roupas justas e nem mesmo conversar com outros homens. A perícia revelou conversas entre os dois. Que roupa você está usando agora? Tira a selfie e me manda. Não usar fardas coladas. Não cumprimentar homens com beijo no rosto e abraços. Ontem você enfiou a mão na minha cara, um animal covarde. Eu te trato como todo homem macho alfa trata sua esposa. Com amor, carinho, atenção e autoridade de macho alfa provedor e fêmea beta obediente e submissa, como toda mulher deve ser. Em muitos momentos, Gisele pedia o divórcio. Depois de uma das discussões, Gisele pediu ajuda para o pai para sair do apartamento. Essas imagens mostram que ela chegou a descer com a filha de 7 anos, mas desistiu. Remarcou com o pai para o sábado seguinte. Pai, vem me buscar. Vem com os 2 carros, né? Que no caso ia ser o carro dela e o meu, né? Vem que a gente já pega as coisinhas da menina e a minha também, e nós já faz uma viagem só. Aí ela falou pra mim mesmo: mãe, eu não aguento mais tanta humilhação, eu vou embora. Os exames mostram que havia a evidência de uma relação sexual entre os dois menos de 48 horas antes da morte de Gisele. A polícia tenta descobrir se essa relação foi consensual. O tenente-coronel está preso em um presídio militar de São Paulo. Na última sexta-feira, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão dele. A defesa de Geraldo Neto disse que confia na inocência do militar. Pois é, a gente estava digerindo esse caso da PM Gisele e agora acordamos hoje com essa outra notícia, né? O assassinato da comandante da Guarda Municipal de Vitória, a Deise. Então a gente traz esses 2 casos, né? Na verdade, perdão, gente, já a gente vai voltar aqui para o nosso estúdio, já, tá? Porque esses 2 casos, essas 2 histórias têm vários pontos em comum, não é verdade? Então agora a gente vai entender mais sobre quem era a Deise Barbosa. Eu ouvi uma frase hoje que bateu diferente e eu precisava dividir com você. Esse foi o último post feito pela Deise na rede social horas antes do feminicídio. Depois do que aconteceu, a postagem fica clara. Era mais que um desabafo, foi um pedido de socorro. Isso pesa e às vezes parece injusto, né? Eu sinto isso também. Mas não deixa esse cansaço te fazer esquecer quem você é. Deise Barbosa tinha 36 anos. A comandante-geral da Guarda Municipal de Vitória ficou 4 anos com o Diego Oliveira, o policial rodoviário federal. Um relacionamento, segundo a família da Deise, marcado por muitas brigas e por ciúmes também. Primeira vez que ele veio aqui, eu falei: Deise. Ela não ouvia, brigava comigo, deixava pra lá. Ele vinha aqui quando ela não estava aqui, aí eu vinha devagarzinho, abri um pouquinho, ele vinha aqui, entrava ali, ia lá por trás e entrava dentro do quarto dela e ficava revirando. Na madrugada desta segunda-feira, Diego usou uma escada para invadir a casa da Deise. Ele matou a comandante da guarda a tiros no quarto da filha dela e depois se matou. Deise estava dormindo e não teve nem chance de se defender. Há 5 meses, Diego tinha feito a mesma coisa, só que ele invadiu a casa da Deise arrombando uma das portas. No sábado, segundo testemunhas, Diego ameaçou a Deise de morte. No domingo, então, Deise trocou o cadeado
lado do portão. Mas na madrugada de segunda-feira, Diego invadiu a casa aqui pela frente usando uma escada e matou a comandante da Guarda de Vitória. Apesar de ser policial rodoviário federal, o Diego também já foi guarda municipal aqui em Vitória. Foi na guarda que o casal se conheceu. Deise era um exemplo de mulher, mãe dedicada, estava na linha de frente no combate à violência doméstica. Esse vídeo ela postou no Dia das Mulheres. Eu sou mulher e é óbvio que quando me posicionei, disseram que era TPM. Eu sou mulher e se eu usar muita maquiagem, eu estou exagerando. Mas Deise Barbosa foi vítima do crime que combatia. Era a referência da luta contra o feminicídio, contra a violência de gênero no estado do Espírito Santo. Infelizmente, ela se tornou vítima desse crime. E desde as primeiras horas, nós fizemos todo o acolhimento familiar, as nossas equipes estiveram na residência, estiveram com familiares. Nós estamos, claro, apurando, investigando junto com as instituições, com a Polícia Civil e recebemos, assim, com uma tristeza muito grande no nosso coração. Durante a manhã de segunda-feira, amigos da Guarda Municipal foram até a casa da Deise prestar solidariedade ao pai da comandante. Eu conversei com muitos agentes da Guarda de Vitória e um depoimento em especial me chamou a atenção. Um guarda me explicou que, sob o comando da Deise, a corporação tinha como foco o combate à violência doméstica e a diminuição dos crimes de feminicídio da capital do Espírito Santo. Para a Guarda Municipal saber que a comandante foi vítima de um feminicídio foi de fato um golpe duro. Sentimento reforçado pelo sindicato dos agentes da Guarda. A gente está confortando a nossa categoria e vamos continuar fazendo isso firme, defendendo as mulheres da nossa categoria, porque a gente não pode mais, num Brasil, em 2026, passar por isso. A Guarda de Vitória já tinha 20 anos de formação quando Deise Barbosa se tornou comandante em 2024. Comandante de uma tropa onde apenas 20% do efetivo é mulher. Ela enfrentou e venceu a resistência masculina dentro da segurança pública do Estado. Partiu como vítima do crime que combatia, mas permanece viva em nossas memórias e corações como símbolo da luta contra a violência doméstica e contra o feminicídio. É a primeira comandante mulher que entrou lá não por indicação de ninguém, pela capacidade que ela tinha, pelo potencial que ela tinha, e ela demonstrou isso durante a gestão, e a gestão da Guarda Municipal de Vitória é uma gestão de grandes resultados em tempos contrários de violência, e a gente conseguiu trazer bons números graças ao envolvimento dela junto com todos os servidores da Guarda Municipal. Cristina, vítima daquilo que ela tanto combatia, violência contra a mulher. Vamos voltar agora ao vivo com Marla Bermudes, que ela vai trazer mais informações para a gente sobre o caso, então, da comandante da Guarda Municipal de Vitória, a Deise, vítima de feminicídio. Diz aí, minha amiga. Pois é, a gente continua aqui, Robertinha, mostra aí, Carvalhinho, na porta do Departamento Médico Legal em Vitória, para acompanhar, nós acompanhamos pela manhã a liberação do corpo da Deise, desta comandante da Guarda Municipal de Vitória, que foi vítima, segundo informações da Polícia Civil, de feminicídio. O corpo dela foi liberado por volta das 9 horas da manhã, segundo informações de parentes, e vai ser sepultado hoje à tarde. Então a gente segue acompanhando esses detalhes. Também estamos aguardando a liberação do corpo de Diego Oliveira de Souza, que, segundo informações da polícia, é o principal suspeito de ter cometido o crime. Diego era namorado, se bem que eles tinham terminado e ele não estava aceitando o fim do relacionamento, segundo o que diz a Polícia Civil. Ele era policial rodoviário federal e usou também desta força para tentar intimidar ali a comandante da Guarda Municipal de Vitória. A gente continua aqui na frente do DML para mostrar a movimentação. Tem carro da Polícia Civil aqui dentro, rabecão aqui do lado de fora, movimentação tradicional e normal da frente aqui do DML, mas a gente chama a atenção para uma movimentação diferente hoje no centro de Vitória. A partir do momento que vocês me falarem aí, a gente solta a imagem, hein, gente? Porque nós recebemos a informação de que tinha acontecido uma carreata hoje pela manhã, uma carreata da Guarda Municipal de Vitória. Essa carreata teria acontecido
acontecido no centro da capital, em homenagem aí à comandante Daisy, uma mulher que marcou a história da geração dela, uma mulher que batalhou, e eu achei tão importante essa fala, no final da reportagem do André Falcão, a fala dizendo que ela não foi indicada para nenhum cargo, ela não estava ali porque, uma pessoa, não, ela conseguiu chegar ao comando da Guarda Municipal de Vitória com o próprio braço, com a própria luta, com a própria força, e levantava a bandeira das mulheres. E, infelizmente, foi vítima da violência que ela tanto tentava combater. Robertinha. Obrigada, minha amiga, pelas suas atualizações. A gente, inclusive, está recebendo aqui inúmeras mensagens dos nossos telespectadores. Tem um comentário aqui da Janete Rocha, de Vila Prudência, em Cariacica, que ela diz: boa tarde, Roberta, é muito triste isso, porque sabemos que enquanto ela cuidava de muitas, ela também estava precisando ser ajudada. E é verdade. Janete, a gente vai voltar então para o nosso debate aqui com o Zedu, que ele é advogado, com a Andréia Morim, que é psicóloga, a capitã Andresa, que além da proximidade que ela tinha com a Daisy, ela conhecia de perto, também veste essa camisa da violência contra a mulher. E era de se imaginar esse comentário aqui da telespectadora, enquanto ela ajudava muitas outras mulheres, ela também precisava ser ajudada. Não era de se imaginar. Porque ela não demonstrava, nunca demonstrou. Sempre aquela mulher forte, empoderada, sempre se mostrou daquele jeito. Então, eu acredito que as pessoas que trabalhavam com ela, as entrevistas que eu assisti mais cedo também, ela nunca demonstrou. E eu gostei da frase que citaram, a questão de silenciaram a voz dela. E ela não era só uma voz nesse enfrentamento, mas uma ação também. Tanto que os índices, as estatísticas que foram alcançadas na liderança dela, e silenciaram, mas a gente não pode deixar essa voz sumir. Essa voz ela tem que continuar ecoando, Não só ela, como a doutora Michele, que está lá na frente da gerência na CESP, a Cláudia Dematê, que é a delegada que está na frente da delegacia, e todas as outras mulheres, a Major Pandolfi, que lidera a Companhia Independente da Polícia Militar. Todas essas vozes, elas precisam continuar ecoando a voz da Daisy, e todas as mulheres, é uma convocação, Porque não podemos deixar a sociedade do jeito que está. Não está normal, não podemos normalizar. Não podemos normalizar. Então, as mães de menino precisam criar os seus filhos com educação, como o doutor citou ali, ensinar desde cedo. E os homens mudarem essa forma de pensar com relação à mulher. Você, como mãe de menina, você tem uma princesa em casa, eu também tenho menino e tenho menino. Isso dá até um certo desespero na gente. Quando a gente vê essas notícias, a gente fica apavorado, porque poderia ser até uma de nós, A Daisy é da minha idade, então estava sempre comigo em reuniões, em eventos, em ações de integração. Então, assim, poderia ser uma de nós, a nossa idade. Então, é importante a gente fazer essa reflexão e todos abraçarem essa causa. Não só as mulheres, mas os homens também, para mudar essa mentalidade e a gente conseguir mudar essa realidade. Agora, Zedu, a gente mostrou também a reportagem do caso da PM Gisele. Como eu bem disse, a gente estava digerindo ainda essa história. Na verdade, a gente estava digerindo desde o caso de Itumbiara, caso da filha do prefeito. E aí veio o caso da PM Gisele. Aí agora o caso da Daisy. O que a gente percebe em comum em todas essas histórias? São mulheres que identificaram o relacionamento que viviam e que de alguma maneira queriam seguir a vida adiante. Só que elas não conseguem. Aonde está acontecendo uma falha para que essa mulher possa virar essa página? Quer ver mais um detalhe que escapou? A questão do estupro coletivo no Rio de Janeiro, que no final das contas é exatamente a mesma coisa. E um detalhe que chama a atenção é que essa misoginia é praticada por jovens. E jovens filho da geração das mulheres que já estão no mercado de trabalho, das mulheres que já estão fazendo curso superior, escolhendo suas profissões. Nós temos aqui no Espírito Santo, por exemplo, uma grande mulher que é presidente do Tribunal de Justiça. E aí que toda aquela cultura masculina do homem é poder vai por água abaixo. O homem precisa disputar o poder com a mulher. E aí a frustração, porque antes era assim, olha, você para ser homem, você tem que ter sua casa própria, você tem que casar e ter filhos, sua mulher vai ficar em casa bonitinha, cheirosinha, te esperando para quando você chegar, os meninos todos limpinhos com o dever de casa feito. Quer dizer, não se tinha uma participação do homem nas coisas de casa. É como se
lavar um prato, quebrasse a mão. E a gente usa ainda expressões equivocadas. Eu ajudo a minha mulher em casa. Ajuda por quê, cara pálida? A casa não é sua? Essa responsabilidade é sua também. Então não é só filhos, não é só as mães, os pais também educarem os seus filhos. E não é só educar os meninos, tem que educar as meninas também para não aceitarem esse tipo de coisa. E tem uma coisa que chama atenção, parar de responsabilizar, quer dizer, você não consegue alcançar um sucesso padronizado que venderam para você, aí você precisa achar um culpado. O culpado não vai ser você que não fez a coisa certa, vai ser quem? Uma mulher. Assim como Hitler fez com os judeus lá atrás, agora se coloca a culpa nas mulheres. Então é um movimento cultural, e eu volto a dizer, pode aumentar a pena, pode fazer a lei que for, mas enquanto uma mulher chegar numa delegacia de proteção à mulher e for atendida por alguém que pergunte assim, mas o que você fez? Enquanto isso não, para ele ficar assim, quer dizer, olha, estruturalmente, é claro, e vamos deixar isso aqui muito claro, que no Espírito Santo isso tem diminuído assim, sensivelmente, tá? Eu tenho acompanhado isso, num passado recente, isso acontecia com uma certa frequência, hoje bem menos, mas ainda tenho escutado alguns relatos. Enquanto a gente não mudar a forma de ver, enquanto a gente não entender o efetivo princípio da igualdade, hoje você tem isonomia, igualdade, de gênero, você tem igualdade conjugal, você tem igualdade parental. E a prática dessa igualdade? Está ficando onde? E a gente tem que perguntar isso o tempo inteiro. Sabe, acabar com essa coisa dessa misoginia, desse ódio à mulher pelo simples fato dela ser mulher. Homens que não gostam de mulher, não no sentido sexual, mas no sentido do ser. Isso tem que mudar, Roberto. Os homens precisam entender que eles continuam homens, continuam, como disse ali, macho alfa, né? Pode continuar macho alfa com o quê? Com o argumento, com a inteligência, com o poder. Estuda mais um pouquinho, lê uma página além do livro, em vez de pegar um porrete, uma arma e dar um tiro ou uma pancada, leia um pouco mais, treine o diálogo, aprenda a argumentar, entenda as diferenças. E veja bem, quando eu falo de igualdade, eu sempre destaco igualdade com respeito às diferenças. Não adianta querer achar que tudo igual, porque é igual. Vai carregar, então vamos botar a mulher para carregar saco de cimento. Vamos parar com essa palhaçada também, porque a igualdade é uma igualdade jurídica, de direitos, de oportunidades, e que tem que haver respeito às diferenças. E aí a gente falha no respeito às diferenças. A gente acha que um gênero vai ser sobreposto ao outro só porque você nasceu com a genitália masculina, não quer dizer que você seja superior a absolutamente ninguém. Perfeito. Olha, uma amiga foi agredida pelo esposo de sábado para domingo. Ele foi preso em flagrante, mas está sob medida protetiva agora, né? A pessoa diz que a mulher agora está morrendo de medo. É que a mensagem subiu de muitos outros comentários que chegaram, mas daqui a pouco eu vou continuar lendo esse comentário. Mas olha só, agora a gente vai conversar pela internet com o Rusley Medeiros. O Rusley, gente, ele é especialista em segurança pública e foi professor também da Deise em um curso de pós-graduação, conviveu de perto com ela. Rusley, obrigada pela sua contribuição sempre aqui com Fale Espírito Santo, né? Como é que você recebeu essa notícia, meu amigo? Boa tarde, Roberta. Num dia triste, né? Um dia triste. Mas quando assim que eu acordei, eu peguei o telefone, como de costume, para dar uma olhada nas notícias e vi que tinha acontecido alguma coisa com a Deise. No primeiro momento eu não acreditei que era ela, né? Pensei que era uma outra pessoa. Depois, quando eu confirmei que era a Deise que tinha sido morta, eu pensei que fosse em decorrência de uma atuação policial que nós sabemos que infelizmente pode acontecer. Mas, contudo, logo após eu verifiquei que, na verdade, ela tinha sido vítima de um feminicídio. Foi uma notícia muito triste. Logo eu peguei essa informação, entrei em contato com uma amiga
muito próxima da Daisy, desejando também os meus pêsames e acolhendo, já que eu sabia que ela era também muito próxima da Daisy, e fiquei, de fato, horrorizado com a situação, uma situação completamente inesperada, ainda mais da própria Daisy, uma mulher tão firme, tão forte e tão comprometida com a causa da proteção das mulheres, ter sido vítima de uma situação que ela mesma protegia e defendia. Então foi um dia, e está sendo um dia muito triste, e uma situação que nos abala, evidentemente, tendo em vista que nós conhecíamos, que nós conversávamos, nós tínhamos até trocado algumas mensagens há alguns dias em relação a um projeto de formação. Então a gente fica muito triste com toda essa situação, mas, como eu disse mais cedo em uma conversa particular, a voz da Daisy não pode e não será silenciada com a sua partida. Pelo contrário, nós vamos agora dar ainda mais eco àquilo que ela defendia e protegia. Agora, Rose, você disse agora, né? Ela era uma mulher muito forte. Se a gente parar para pensar numa realidade, a gente está falando de pessoas que deveriam proteger a sociedade, né? A gente está falando ali de um policial rodoviário federal, a gente está falando de uma mulher comandante da Guarda Municipal, que foi até o fim, né, nessa proteção, mas que, infelizmente, ela foi vítima daquilo que ela lutava contra. Se diante dessa realidade nem ela estava protegida, o que a gente pode esperar de nós mulheres comuns? Pois é, Roberta, aqui nós temos uma questão muito interessante, porque a vítima não é a comandante da Guarda Municipal, não é a soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a vítima é a mulher. Então, o que está em jogo aqui é o gênero e não o lugar em que ela está ocupando. E isso fala muito, porque se ela, que tinha todas as condições de proteção, que tinha todas o aparato estatal de proteção, foi vítima, é porque a gente precisa ir muito além de uma questão meramente legal. É claro que a gente também precisa discutir os algozes, os autores desses crimes, porque estes crimes falam muito mais deles do que da vítima. A gente tem que desmistificar um pouco essa relação e começarmos a olhar o porquê que esses indivíduos se sentem tão poderosos a ponto de exterminar e de tratar a mulher como objeto, e aí sim nós começarmos a implementar uma cultura que priorize a vida, a liberdade e a capacidade de escolha das mulheres. Então aqui a gente precisa ir muito além de simplesmente entender a comandante da guarda, não, é a mulher. É ela que foi vítima e nós precisamos proteger não apenas Daisys como policiais, mas também todas as mulheres para que não sejam vítimas de homens e, neste caso, homens que deveriam honrar o juramento que fizeram de servir e proteger. Perfeito, Rosley. Obrigada, viu, pela sua participação com a gente. Receba o nosso abraço também, tá? Num momento como esse, né, de tanta dor. E olha, tem aqui uma participação interessante que eu vou ler. Boa tarde, Alberto. Eu sou sargento da reserva, sou contra a violência, trabalhei na patrulha Maria da Penha em Cachoeiro, vivi de perto vários casos de violência contra a mulher. Hoje, só acredito que essa violência só vai acabar com a pena de morte para quem cometer feminicídio, né? Enfim, a gente sabe que isso hoje no Brasil não existe, mas as pessoas começam a levantar questionamentos, Zedu, diante de tentativas que vão se falhando ao longo dos anos, né? Eu sei que isso acaba gerando muita polêmica, mas olha que ponto... Roberta, nós estamos diante de um caso em que o autor teria se matado logo depois. Não tem medo da morte, não é essa a questão. Com todo respeito ao nosso ouvinte, a questão é muito maior, a questão vem lá da formação. Eu insisto, aumentar a pena, mudar a pena, não vai. Nós temos que agir, como o Rosley falou, antes do crime ser praticado. Nós temos que estudar o que está acontecendo com esses homens. Essa questão dessa masculinidade frágil, que precisa do uso da força para se autorizar, é isso que está errado. Nós temos que
trazer esse debate para a sociedade de uma forma mais ampla, mudar essa cultura. Isso que estava lá no Código Civil de 1916, que o homem era o cabeça do casal, chefe da família, representante da família, escolhia domicílio, escolhia a profissão da mulher, administrava os bens dela, não é do casal, dela, ele que tinha um poder, esse poder que foi... Ele decidia até a profissão que a mulher ia seguir. Decidia a profissão que a mulher podia seguir. Essa cultura é que tem que morrer para dar lugar a uma cultura realmente de fraternidade, igualdade e respeito. Gente, como que eu vou querer ficar com uma mulher que não me quer? Assim, aceitar fim de relacionamento, para mim é um negócio tão estranho. Como aceitar fim do relacionamento? Se ela não me quer, tchau. Assim, sabe, é isso que a gente precisa mudar esse conceito de masculinidade, mudar a pena, mudar, assim, treinar cada vez, capacitar cada vez melhor os agentes do Estado que lidam com o acolhimento das vítimas, parar de fazer pergunta o que você fez, lembrar que a mulher que está, eu sou comandante da guarda, eu sou isso, assim, como o Huxley disse, eu sou mulher. Eu não posso ter vergonha, e tem muita vergonha. A violência doméstica adoece, a pessoa fica com vergonha. Será que ela, até pelo cargo que ocupava, não tinha vergonha de expor que ela estava combatendo fora de casa, mas que estava tendo esse problema dentro de casa? É possível, e não tem mal nenhum em ter essa vergonha por conta desse adoecimento que a violência doméstica tem a capacidade. Essa cultura de naturalizar a ação violenta do homem como, isso assim é porque ele ficou nervoso. Ficou nervoso, toma um calmante, vai comer um maracujá, alguma coisa. Não é ficar com isso, sabe? Não tem justificativa. Violência, o nome é violação, já muda tudo, já atrapalha tudo. Não há justificativa para violência, mas enfim. E Andréia, a gente comentou aqui antes sobre esses sinais que não eram perceptíveis de que a Deise estava vivendo um relacionamento, né, que tinha ali esses sinais tóxicos, sinais machistas, né, um relacionamento abusivo. Mas os amigos conseguem, de outras maneiras, identificar isso, para a gente deixar esse alerta. A gente já está caminhando para o fim do nosso bate-papo, mas como maneira de abrir os olhos dos amigos. Será que você tem alguma amiga que está passando por isso? Roberta, tem sim, mas desde que a mulher também deixe os amigos cientes. Porque às vezes ela esconde tanto que ele é ciumento, que ele é possessivo, que ele não deixa ela sair ou com a roupa tal, que às vezes nem a família, nem os amigos sabem. Quando sabem, sim, aí é um apoio muito necessário e eu acho que a gente tem que ouvi-los. Porque quem está de fora consegue ver melhor aquilo que a gente está tão entranhado ali, que aquilo se normalizou. E a pessoa fala, não, isso não é normal, isso não é natural. Mas a mulher tem que falar. Tem que expor até para os amigos, até para a família. E aí, se ela não fala, se a gente não percebe esses sinais, infelizmente, pode chegar a esse ponto que nós chegamos. Vamos ler mais comentários aqui. Boa tarde, meu nome é Gilmar, moro na Serra. Temos que saber que não somos donos de ninguém, né? O que falta é respeito, colocar os valentões na cadeia. Outro relato, vivi 23 anos apanhando do pai da minha filha. Já não sabia mais onde recorrer. Pensa, em 23 anos é uma vida, tá? Não sabia mais onde recorrer, todas as delegacias foram registradas e ele nunca foi preso. Ele só foi embora porque os meninos do movimento vieram na minha casa para matar ele. Mas graças a Deus eu consegui me livrar, tá? Outro relato aqui também que chegou pra gente. Boa tarde, como homem me sinto envergonhado. Que bom que a gente recebe um comentário como esse, sabe? Porque isso mostra que existe luz no fim do túnel. Que enquanto a gente vê homens tentando justamente mostrar que existem outros caminhos de solucionar as desavenças, né? Que você não precisa chegar à violência, que seja ela naquele início ali de uma violência psicológica, verbal. Que bom receber um comentário desse. Me sinto envergonhado em ver a quantidade de covardes matando mulheres. Outro relato, boa tarde, eu também acho isso vergonhoso para nós homens, principalmente para um policial que foi preparado e recebe para nos defender. É o comentário do Lucas, que participa com a gente.
Capitão, fica até difícil, né, a gente misturar os assuntos da vida pessoal com a vida profissional, mas diante de um comentário como esse, né, pessoas que são preparadas, você que veste uma farda, pessoas que são preparadas de certa maneira para atender a sociedade, para defender a sociedade. Vergonhoso, né? Tá tudo invertido, né? Tá tudo invertido. Né? Quem veste a farda deve honrar ela e devia estar nesse enfrentamento também, né? Porque é um somatório de forças. Então a gente precisa de convidar quem veste farda, quem não veste, mulheres e homens, para essa luta. Porque senão as estatísticas vão passar de 4 mulheres que morrem anualmente e esse número pode até aumentar. Né? Não vai reduzir. Enquanto a gente não olhar, enquanto não ecoar a voz de Daisy, né? Enquanto a gente não fazer força para que essa voz dela continue ecoando e captamos novas vozes para a gente poder lutar, para a gente poder ensinar, para a gente poder conversar com outras mulheres, falar desses canais de denúncia, falar que existe a denúncia anônima, que às vezes é o maior medo, né? A pessoa, nossa, vai saber que sou eu. Não, ninguém vai saber. 181 é totalmente anônimo, né? Vizinhos, alguém que escutou ali alguma discussão acalorada, barulhos, 190, polícia militar, para que a polícia vá ali no momento para interromper aquela agressão. Tem outros canais de denúncia também, 180. A gente consegue fazer denúncias também anônimas. Então é muito importante, porque a violência, o feminicídio, ele não começa com a morte, com o feminicídio. Ele vai começar com discussão, com agressões físicas, com agressões à moralidade da mulher. Então é importante a gente unir forças com essa luta. Olha aqui, um comentário que também chegou da Luciana de Cariacica. Eu não conhecia a comandante da guarda, mas chorei a sua partida, né, da forma como aconteceu, principalmente pela sua filhinha, que mesmo tão pequena, né, tendo que passar por algo tão doloroso. E como o advogado falou, pais, por favor, eduquem os seus filhos em relação ao tratamento com as mulheres. É um apelo que fazemos, é algo que tem que ser colocado em prática para ontem. André, só para a gente finalizar, que agora sim acabou o nosso tempo, práticas que a gente começa a desconstruir isso com os nossos filhos desde criança. É o ensinar mesmo, né? Ensinar boas maneiras, ensinar o respeito. Acho que é o respeito, sabe? Que existem diferenças sim, mas temos direitos, né? Como o doutor falou, direitos iguais, mas se não começar em casa, não dá certo. É um tapinha que dá na irmãzinha e que acha isso normal, que você precisa ensinar que não se bate, né? E também o pai, como que ele está tratando também a mãe, né? Como que essas crianças em casa estão vendo o tratamento paterno? Então, às vezes, o filho está ali, ó, né, copiando um comportamento agressivo do pai. E tudo isso possa fazer a gente repensar. A gente só vai conseguir mudar essa realidade com a educação. Né? A punição numa ponta e a educação na outra. E assim a gente espera. Obrigada, doutor Zé Du, pela sua presença aqui com a gente. Sempre à disposição. Pelo seu momento valioso, assim como o seu também. André Amorim, muito obrigada. E sem palavras também para a sua participação. Tá? Os nossos sentimentos e leve o nosso abraço a toda a corporação. Tá? Obrigada, capitão. Bom, vamos lá, minha gente. Agora a gente vai seguir o Fala Espírito Santo com novas imagens que mostram o momento em que caminhões e uma moto são arremessados durante o desabamento de uma ponte. Vídeos mostram o colapso da estrutura que resultou na tragédia há pouco mais de um ano. As famílias das 14 vítimas ainda esperam indenizações. Sai perto! Meu Deus do céu! A tragédia aconteceu no dia 22 de dezembro de 2024. Mas só agora o vídeo veio a público. O relógio da câmera marca 2 horas, 49 minutos e 56 segundos. Nesse momento, a ponte começa a ceder. 8 segundos depois, os borrões na tela já parecem ser do impacto na água. O flagrante é assustador. A ponte se parte. Carros, caminhões e motos despencam de uma altura de 140 metros, diretamente no rio Tocantins, um dos maiores do Brasil. Em meio ao caos, a imagem de uma mulher pilotando uma moto. Lorena
Ribeiro tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. A estudante costumava atravessar os 533 metros da ponte com frequência. Lorena não morreu na queda. Foi resgatada por barqueiros que a viram na água da beira do rio. Recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu. Ela foi lá em Caldas, passou esses dias com a gente, ficou lá em casa. São assim, as últimas lembranças, né? Kécio Francisco dos Santos Lopes, o motorista do caminhão que registrou as imagens, também morreu na queda. Os advogados esperam por uma resposta das autoridades. Nós esperamos agora, a partir desse momento, que esses processos possam ter um andamento mais sério para trazer respostas para as vítimas, para os familiares das vítimas, para que nós possamos fazer justiça o mais rápido possível. Lorena e Kécio foram 2 das 18 vítimas da tragédia. 3 corpos até hoje não foram encontrados. Gessimar Ferreira, de 38 anos, é um dos que continuam desaparecidos. É ele o motoqueiro de camisa vermelha, que passa segundos antes da ponte desabar. Uma investigação foi aberta para apurar as causas da tragédia. O DENIT instaurou uma sindicância para apurar as causas e a responsabilidade pelo desabamento da ponte Juscelino Kubitschek. Mas até agora não há um desfecho para o caso. O DENIT informou que as indenizações se encontram atualmente judicializadas. O texto diz ainda que não é possível estabelecer uma previsão geral para os pagamentos e que cada caso é tratado de forma individualizada. E agora são 3h10. Vamos trazer uma leveza para nossa segunda-feira? Primeiro vamos lá para nossa Batalha das Receitas. Roda a vinheta, vai. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Presta atenção que a gente vai abrir agora mais uma votação. Você vai escolher a receita que nós vamos fazer na quinta-feira. Essa disputa tá acirrada, hein? O que você quer aprender? Um cookie recheado com Nutella ou um brownie recheado com sorvete? Ai, senhor! Aponte a câmera aqui para o nosso QR Code. Vai lá na nossa página no Instagram, @FalaS, e vote na receita. Ai, que delícia! Vai deixar a nossa quinta-feira mais gostosa, vai. Vai lá, tô esperando o seu comentário, tá bom? E agora vem cá, porque a gente vai pro nosso Espaço Gourmet, mas primeiro roda a vinheta do Pega Leve. Vamos lá, vamos deixar a nossa segunda mais gostosa, vamos ir lá. Vamos lá. Tudo bem, minha amiga? A gente está precisando, né? É. Um assunto tão difícil para nós mulheres. Muito difícil. Mas a gente não pode deixar a nossa tradição do Fala Espírito Santo, que é o nosso quadro, né, do Pega Leve. Você trouxe algo bem gostoso para a gente começar a semana. Com certeza. Trouxe uma quiche que ela é feita com a farinha de grão de bico, né? E você pode também fazer com um grão de bico. Tá com uma cara maravilhosa. Tá. Olha isso. Deixa eu até tirar aqui o tablet para você apreciar essas delícias aqui que a Vilá trouxe pra gente. E é fácil de fazer, minha amiga? É, porque a farinha, você não precisa estar cozinhando, ter aquele processo, deixar o grão de bico de molho, né, 8 horas, para depois ter uma alimentação saudável. A farinha já é mais fácil. Então tá, bora lá então, que eu tô curiosa com essa receita aqui, hein? Eu vou estar fazendo aqui o recheio, tá? Eu coloquei um pouquinho de cebola, mas fica opcional para quem quiser. Eu gosto. Hoje a nossa opção é o espinafre, né? O espinafre é muito gostoso. Eu gosto também de receitas com espinafre. Isso. Surpreende, né? Isso aí. A gente olha assim e faz diferente, assim. Né? Tem gente que, né, torce a cara pro espinafre, mas na verdade ele surpreende. Surpreende e é bom que ele tem baixa caloria, tá? E também é bom para emagrecer, para quem tá aí no dia, né? O que acontece? Aqui chega final de semana, a gente chuta o balde, aí chega segunda-feira, todo é o Dia Internacional da Dieta, né? Isso aí. Todo mundo quer correr atrás do prejuízo.
E hoje, como todo mundo tá querendo perder os seus quilinhos, né? Sempre tem alguma coisinha, né? Vamos dar uma ajudada ao povo. E além de tudo, gente, alimentação saudável. Com Isso aqui não se certeza. trata de dieta, mas de estilo de vida mesmo. Então, se você tá precisando de um incentivo, vamos começar com essa receita aqui, ó. Tenho certeza que você vai falar assim, Robertinha, sabe que depois daquele dia que você ensinou aquela receita lá com a Zilá, eu mudei meu estilo de vida? Tá vendo? É possível. E fora que é a saúde, né, Roberta? Hoje em dia a gente tá vivendo assim, você come lá aquele hamburgão, é delicioso, é gostoso, mas quando você vai numa receita mais saudável, você vê que o seu humor fica melhor, sua pele fica melhor, né? Tudo melhora. Então, é bom você estar colocando na sua receita aí, no seu dia a dia. Nossa, só que aroma gostoso que subiu. É muito gostoso. Ó, vai mexendo aí que eu só vou ver como é que tá o tempo lá fora e já volto. Tá bom? Ela tá mexendo ali, tá refogando. Vamos abrir a janela? Como é que tá o tempo hoje? Esse final de semana, eu vou te falar, ontem deu um sol, né? Mas a semana começa de instabilidade. O sol aparece, mas entre nuvens. E olha, tem previsão de chuva passageira ao longo do dia em todo o estado, viu, gente? Agora faz 26 graus aqui na capital e 24 graus em Domingos Martins. E olha, hoje, 9 da noite, tem as emoções da novela Coração de Mãe. Rehá não consegue controlar os ciúmes, ameaça Átila e começa a audiência que vai decidir o divórcio de Caçu. Você não pode perder Coração de Mãe, hoje, tá? Na tela da Record. Olha, vamos voltar comigo aqui para o nosso Espaço Gourmet. Vamos lá, então, para essa quiche de... A gente não falou o recheio, né, Zilá? A gente falou vai ser o recheio de espinafre. Do espinafre. E o que você usa para deixar bem suculento? Eu vou estar colocando nele iogurte natural. Que tudo! Tá? E queijo branco. Olha, gostei dessa proposta do iogurte natural. Pra mim é novidade. Eu nunca provei uma receita assim, não. Fica muito bom. A gente pensa mais no iogurte, geralmente, com coisas doces, né? Isso. Então cai bem também pra uma quiche. Geralmente a quiche, o pessoal vai lá e coloca sempre o creme de leite, né? Então, né? Pra mim é novidade. É creme de leite light e tal, mas essa hoje é a opção. Tô trazendo hoje com creme de leite. Iogurte natural. Tá certo. Então, espinafre com iogurte natural. Vamos ver como é que vai ficar essa combinação. Pela imagem... Tá uma delícia, hein? Mas vamos ver daqui a pouquinho. Sou suspeita falando. Próximo passo. Aí aqui já tá pronto, vou deixar esfriar um pouquinho. Aqui eu já coloquei 2 xícaras de grão de bico, que é a farinha, e coloquei 2 gemas, tá? Eu vou estar acrescentando aqui a manteiga. Manteiga, margarina, dá tudo no mesmo? Dá tudo no mesmo. E eu coloquei a sem sal. Tá. Tá bom? Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, mas é opcional. Quem quiser, não coloca não. Joia. Quem goste. E um pouquinho de sal. Gente, é a gosto. Farinha de grão de bico, ovo, manteiga, pimenta do reino e sal. Isso, e sal. E a água a gente vai estar colocando para dar o ponto, tá? Porque ela vai ficar uma massa seca, então a água que vai dar dano. Aí você coloca lá ponto de quantidade. É só você ir sentindo a massa, tá? Por isso que às vezes não é bom você colocar a luva em algumas receitas que você vai fazer, né? Porque aí você sente a textura da massa, como tá bom, e a luva geralmente você não consegue, tá? Aí eu vou estar dando uma mexidinha aqui, ó. Misturar. Maravilha, e você vai aos poucos acrescentando a água. Enquanto isso, vou dar mais um recado, pessoal de casa. Ó, lá vai ela acrescentar o primeiro pinguinho da água, aí daqui a pouco ela vai vendo, vai mexendo e vai vendo. E olha só, vem cá, pega essa dica que a gente ama, já até sabe do que eu vou falar, né? Peça Cofrio, porque Cofrio é muito bom, né, gente? Cofrio, sabor a toda prova. Vamos então para um rápido intervalo. Já já a gente volta com a nossa quiche de espinafre e iogurte. Eu prometo falar a verdade sobre essa receita, não saia daí. Fala Espírito Santo! Oferecimento! Rede Show Vantagens. Baixe agora o nosso app Sorria. Cobb, Grande Vitória, Guarapari, Cachoeiro, 3289-0052. Sesc Espírito Santo. A vida acontece com o Sesc. Imóveis Conquista. Sua casa decorada, aconchegante e cheia de estilo você só encontra aqui. Hoje, 3:30 da tarde. Álvaro decide ajudar Rosa. Quer dizer que vós, messias, estão dispostos a comprar a Rosa? Sim.
mas para depois dar a liberdade a ela. E na quarta... Quieta, Isaura! Quieta, calata! O sequestro de Isaura. Pelo amor de Deus, senhor Leôncio, vai embora e me deixe em paz. Isaura, não. Capítulo especial. A Páscoa no Carone está recheada de ofertas maravilhosas. Confira! Papel higiênico folha triplo Mimo, 15,99 no clube. Amaciante concentrado Comfort, 14,99 no clube. Café torrado e moído Melita, 29,99 no clube. Leite condensado semidesnatado Moça, 7,49 no clube. Bombom Nestlé Especialidades, 12,99 no clube. Filezinho de frango Sadia, 19,98 no clube. Manteiga com sal Bimbo, 6,99 no clube. Arroz branco tipo 1 Cepé Premium, 15,79 no clube. Pesquise, compare, comprove e faça Carone você também. Do Sudeste ao Maranhão, feito com todo carinho. Do Sul ao Norte faz sucessão. No Brasil inteiro todo mundo quer. É uma delícia, é arroz cepé. No Brasil inteiro todo mundo quer. É uma delícia, que bom que é. Arroz cepé, em todas as mesas de todo o Brasil. Mês do Consumidor Rimo. Qualidade incomparável que você merece. Conheça os lançamentos 2026 com preço de fábrica e as melhores condições. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Distriferro, aço para construção civil, vergalhões, pregos e arames, colunas, vigas, malhas e sapatas. Cortamos e dobramos sob medida para a sua obra. Traga o seu projeto. Distriferro, qualidade, credibilidade e confiança. Cobilândia e Jardim América. Espaço Gourmet. Oferecimento. Cepé, que bom que é. No mês do consumidor, acerte de primeira e garanta os melhores produtos com preços imperdíveis. Tinta acrílica Sher Williams nova cor cobre mais standard fosco 20 litros cor branco de R$ 376,42 por R$ 349,90. Politintas, a maior rede do estado sempre perto de você, que ainda parcela tudo em até 6 vezes no cartão. Sua obra merece o melhor. Fale com a especialista. Mês do consumidor, Politintas. Aqui no Atacado São Paulo, você paga menos e lucra mais. Cadeira plástica, R$ 39,99. Detergente Limpol, R$ 2,39. Tapete higiênico para pet, R$ 27,99. Mala de bordo, 20 polegadas, só R$ 169,90. Papel fotográfico, 50 folhas, R$ 11,99. Bobina térmica, caixa com 30 unidades, R$ 105. Comprando 5 caixas, sai a R$ 100 a caixa. Ventilador, 40 centímetros, multilaser, 6 vezes de R$ 26,99. Atacado São Paulo, em Vitória e Serra. O Supermercado Perim é tradição em qualidade. Aqui você encontra variedade em todos os setores, com atendimento de primeira, em lojas super confortáveis. Tudo com o melhor preço médio. Perim, há 60 anos com você no seu dia. O mundo gira como tudo à nossa volta. Da cidade ao campo, do campo para o mundo, a indústria capixaba impulsiona o desenvolvimento do Espírito Santo. É a força da indústria que gera empregos, movimenta a economia, fortalece a nossa cultura e que faz os produtos e marcas capixabas ganharem lugar de destaque ao redor do globo. É o ciclo da prosperidade que enche de orgulho o coração de cada capixaba. Seja a ES, seja o Espírito Santo que cresce. Oferecimento Grupo RDG, a força do aço impulsionando o desenvolvimento do Espírito Santo. Grupo Coroa, o melhor momento é agora. Siga @Grupo Coroa. Bom Biscoito, é leve, é sabor, é alegria todo dia. Realização, Rede Vitória. Fala Espírito Santo! Oferecimento. Rede Show Vantagens. Baixe agora o nosso app Sorria. Cobb, Grande Vitória, Guarapari, Cachoeiro, 3289-0052. Sesc Espírito Santo, a vida acontece com o Sesc. Imóveis Conquista, sua casa decorada, aconchegante e cheia de estilo você só encontra aqui. 3h23. Vem comigo aqui para o nosso Espaço Gourmet. Sabe o que eu estava fazendo aqui no intervalo? Eu estava votando na nossa receita da nossa batalha de quinta-feira. Olha aqui, Zila.
Olha isso. E vai um ser cookies uma recheado ou então um brownie recheado com sorvete. Difícil, né? Ó, eu tava lá voltando. Essa daí vai ser pesada. Por isso que hoje você tem que fazer essa receita leve aqui, isso, saudável, já começa pra dar uma segunda, terça saudável. Na quinta-feira dá pra comer algo mais pesado. Isso aí, é uma pré-sexta, né? Isso aí. Aí aqui, ó, Roberto, eu fui colocando água aos poucos. Vou colocá-la só mais um pouquinho. Ficou bonita a massa, hein? E o bom é que ela soltinha, fica uma massa... né? Soltinha, você assa ela fica bem sequinha, não é aquela massa que vai ficar pesada para tirar da forma. Ela tá com esse aspecto, tá me dando essa percepção aqui. Isso. Tá uma massa gostosa. Ó, aqui tá pronta, Joia. Tá? Aí agora eu vou colocar na forma. Vocês vão ver que a quantidade que eu fiz aqui, ela dá para uma forma maior do que essa, tá? Mas aí você pode fazer o tamanho que você quiser, dá uma maior de 20 por 30, dá um tamanho. Como eu trouxe uma menor, aí você vai espalhando aqui, ó. Maravilha, e já vem o nosso recheio, que é com... Você mistura o quê, né? Espinafre. Tá, não, mas você mistura o quê ali? Ovo? Vou misturar o ovo, queijo branco e o iogurte e o espinafre. Tranquilo, aí eu viu, trouxe gente? uma aqui, pronta já. Enquanto você pega, deixa eu mandar um beijo especial, porque hoje é um dia muito especial do meu pai, gente, aniversário do Guinho Bola Cheia. Pai, que final de semana gostoso, o Papai do Céu reservou pra gente. Eu fui lá pra Vargem Alta, fiz uma surpresa pra minha avó nem sabia. E meu pai também nem sabia. Menino, minha mãe guardou o segredo. Quando ele vai guardar segredo, isso é um milagre, viu? Pai, te amo, viu? Que bom aproveitar esse momento com você, que Deus nos abençoe, que isso a gente possa ter cada vez mais e mais, viu? Te amo demais, aqui em Bola Cheia. Aí eu já trouxe aqui, ó, tá vendo como é que ela fica? Ok. Ó? Ela não fica aquela... Aí eu vou estar batendo aqui 3 ovos, tá? Gente, receita fácil, olha. Muito fácil. Até à tarde agora, quem quiser fazer, colocar um pouquinho Talvez de sal. não tenha farinha de grão de bico, mas pode substituir essa farinha, né? Pelo grão de bico mesmo. Tá. Só que o grão de bico você tem que cozinhar ele, deixar descansar, Farinha de linhaça também dá? Também dá pra fazer. Eu tenho uma farinha de linhaça lá em casa aí, Também ó, tá dá. vendo? Aí eu vou estar colocando aqui o queijo branco. Olha isso, facinho, facinho. O iogurte. E agora o espinafre. Gente, não tem erro. Não tem erro. Colocou aqui, colocou junto da massa. Quanto tempo no forno, Zilá? 20 minutinhos, tá pronto. Deixa eu pegar um garfinho aqui pra provar. Pera aí. $20 minutinhos no forno, tem que estar pré-aquecido, Zilá? Pré-aquecida, 180. Maravilha. E a massa também, você deixa 10 minutinhos assando para depois você tá colocando ela de novo o recheio. Tá certo. Vamos provar então o grande momento agora, que eu sou suspeita que eu amo espinafre. Ó. Amigo. O meu de novo, então tá bom. Ô, Zilá. Como eu quero te dar esse abraço, como eu queria dançar com mais alegria. Mas a gente sabe que diante dessa notícia triste de hoje fica difícil. A gente perdeu uma comandante, mas a gente não perdeu a guerra. Que a voz da Deise ecoe, viu? Somos mulheres, estamos juntas. Isso aí. Parabéns pela receita, obrigada. Eu e um que beijo. agradeço. Tchau, gente. Boa semana pra gente. Olá, amigos, que Deus ilumine e prospere muito a sua vida e abençoe essa semana, essa segunda-feira, que seja de grandes vitórias. Eu quero falar com você que tem algo que está parado na tua vida. Você que está com a vida parada, estagnada, não está vendendo, não está fechando contrato, tem projetos e sonhos que estão parados, você tem metas paradas, objetivos parados.